Olá pessoal, então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre o ganho de capital. Há ganho de capital quando você compra um imóvel residencial, por exemplo, por um valor e vende por um valor maior do que o que você comprou. Se nesse meio tempo você tiver feito edificações nesse imóvel residencial, ou, por exemplo, você vendeu e houve comissão imobiliária, alguns valores desses podem ser abatidos na base de cálculo do imposto de ganho de capital. Mas a regra geral, se você comprou um bem por 100 mil, vendeu por 200, você vai pagar imposto sobre a diferença, que é os 100 mil, diferença entre compra e venda, né? Desse imóvel que você comprou. Sim, é o imposto sobre o total do ganho de capital, sobre a diferença entre compra e venda. 15% é o percentual, a alíquota do imposto de renda sobre ganho de capital. Eu vou fazer uma simulação para vocês dentro de um programa que é o GCAP, que é o programa de apuração desse tributo. O imposto sobre ganho de capital ele deve ser pago até o último dia do mês subsequente à alienação, à venda do bem. Então, se eu vendi um bem em 1º de abril, eu tenho até 31 de maio, o último dia do mês subsequente, para efetuar o pagamento do ganho de capital. Pode dar até 60 dias mais ou menos depois, né? Quanto mais no final do mês você comprar, menos dias ali você vai ter para vender, né? Quanto mais no final do mês você vender, menos dias você vai ter para pagar o imposto, mas no mínimo 30, né? Porque ainda que você venda um imóvel dia 30 de abril, você vai ter até dia 31 de maio para pagar o imposto sobre o ganho de capital. O ganho de capital não acontece somente sobre imóveis residenciais, ele também acontece sobre bens móveis, porém é mais incomum. Normalmente os bens móveis eles sofrem depreciação e não acréscimo, né? Não é comum você comprar um veículo por 10 mil e depois na hora que você for vender tá valendo mais do que você comprou. O mais comum é depreciar. Então a gente, no escritório, pelo menos 99% das declarações de ganho de capital, das apurações de ganho de capital que eu faço aqui, são sobre imóveis residenciais e não sobre bens móveis. Eu vou fazer uma simulação para vocês dentro do programa de apuração. Eu vou estar usando aqui o programa de apuração de 2020, porque eu quero também exportar do programa de apuração e importar dentro da declaração de imposto de renda simuladamente para vocês. Mas quem está vendendo imóveis agora, em 2021, já deve usar o programa de apuração de 2021. Isso acontece em tempo real, conforme está vendendo, no mês subsequente recolhe o imposto. E isso durante todo o ano de 2021, para que em 2022 você venha importar essas informações para dentro da declaração de imposto de renda e assim informar esse ganho de capital e esse recolhimento de imposto, que é o que a lei exige nesses casos, tá bom? Então vamos aqui para a prática. Vamos lá então, ó, esse é o programinha da GCAP, esse programinha aqui. Eu vou clicar no botão novo, vou utilizar aqui aquele CPF gerado no gerador de CPFs que eu usei para a gente simular a nossa declaração de imposto de renda. Vou colocar aqui os dados básicos, né, que a Receita pede. Eu não consigo, se eu não preencher os dados básicos, eu não consigo adentrar no sistema para poder preencher. Então aqui, veja que a data de início e a data fim já vem pré-preenchida, né? Que é o período que aconteceu essa venda para que eu possa importar na declaração de imposto de renda agora de 2021, são as vendas que aconteceram em 2020 que eu vou importar agora, por isso que eu estou simulando em 2020. Então eu vou dar um OK aqui e aí ele abre as fichas que eu posso preencher com ganho de capital. Eu posso ter ganho de capital em moeda em espécie, eu comprei por um valor, uma moeda e depois vendi por outro. Eu posso ter ganho de capital nesse sentido, eu vou usar esse programa para fazer a apuração. Eu posso ter ganho de capital em participações societárias, posso ter ganho de capital em bens móveis ou direitos e posso ter em bens imóveis. A simulação que eu vou fazer é praticamente os mesmos campos em todos os tipos de bens que você vai apurar o ganho de capital. Eu vou fazer a simulação aqui dentro de bens imóveis, que eu acho que é o tipo de bem que tem mais informações, mais perguntas aqui para a gente responder. Então, eu vou dar um novo, como se eu estivesse vendendo um imóvel agora. A especificação é um campo de livre preenchimento, você pode colocar o que você quiser. A imóvel do Boqueirão, ou colocar matrícula, coloca o que você quiser para identificar o imóvel que você está vendendo, tá? Onde o imóvel está localizado no Brasil. Eu vou fazer o preenchimento completo para poder importar lá, senão vai dar erro na hora de importar. Então, vou colocar um endereço aqui para que eu consiga importar lá. Tá? Um endereço qualquer.
Vou entrar aqui na ficha de aquisição, eu vou anotar quando eu comprei esse bem, então digamos que eu comprei em 1/1 de 2000, tá? Esse bem. Aí o sistema da Receita me faz algumas perguntas. Houve no imóvel alienado edificação, ampliação e reforma? Trata-se de um imóvel ou trata-se de um imóvel adquirido em partes ou em datas diferentes? Aí eu digo que sim ou que não. Se eu disser que sim, ele me abre um campo para eu preencher os valores que eu investi no imóvel a título de edificações, tanto a título de edificações quanto a título de compra, tá? Então, digamos que nesse imóvel eu coloque que sim. Se eu disser que não, ele só vai pedir o custo de aquisição, por quanto eu comprei o imóvel, tá? Mas digamos que nesse imóvel eu vou colocar lá que em 1/1 de 2000, quando eu comprei um imóvel, eu comprei por 100 mil reais. E também tive um custo de edificação aqui. Aqui o correto é que o contribuinte guarde todas as notas fiscais que ele gastou, tanto de prestação de serviço quanto de materiais na edificação, na construção e na reforma, e faça a soma. Ou você pode entrar aqui e lançar nota a nota, a data dos gastos que você teve, vai ficar uma lista, por isso tem uma opção de lista aqui para você listar todos os gastos que você teve, mas nesse caso, como é uma simulação, eu vou simular como se a gente tivesse tido um gasto só, um gasto de uma vez. Vou colocar aqui 31 de maio de 2000, eu gastei 50 mil aqui no meu imóvel para compor o custo de aquisição dele. Eu vou vir aqui e vou dizer quem foi o adquirente, quem comprou esse imóvel de mim, tá? Eu vou colocar meu CPF aqui para simular, porque tem que ser valores válidos, senão não vai validar aqui para eu exportar para declaração de imposto de renda depois, tá? Vou colocar aqui o adquirente, se for mais de um, se for um casal, se for uma família, você vai relacionar todos os adquirentes aqui, vai cruzar o dado com, lembrando que eu estou fazendo a GCAP de quem vendeu, eu sou quem vendi. E esse dado dos adquirentes vai cruzar com aquela pessoa que comprou e também vai colocar na declaração dela essa informação. Aí eu venho aqui para a natureza da operação, no meu caso é uma venda, né? Então tem outras naturezas que também incidem ganho de capital, mas no meu caso aqui a simulação que eu estou fazendo é de venda. Aí ele me pergunta se a alienação foi a prestação, vou dizer que não. A data da alienação, vou colocar aqui 20/12/2020, tá? Lembrando que eu estou com os fatos de 2020 aqui em mãos. E o valor da alienação, eu comprei esse bem por 100 mil, gastei 50 mil de reforma, digamos que eu tenho vendido por 350 mil esse bem. Ops, 3.500 não, 350 mil. Se eu tive um custo de corretagem 5%, 6%, é comum ter custo de corretagem na hora da venda do bem. Então, vou colocar um valor qualquer aqui, fictício, em relação a custo de corretagem. Aí ele me pergunta se houve alienação parcial, há bens que são divididos, daí vende metade e depois aí você faz o ganho de capital em partes. Se eu disser que sim, ele vai me perguntar o que já aconteceu anteriormente com esse bem, eu vou ter que preencher as informações. Veja que não é nenhum dado que você não vai ter em mãos. Com os registros de imóvel, os contratos de compra e venda em mãos, você tem todas as informações que você precisa para preencher a GCAP e apurar o ganho de capital. No meu caso, eu vou dizer que não. Aí ele vai para perguntas. Conforme a resposta, ele vai abrindo mais perguntas. Se você quiser, você pode abrir o programa e testar todas as opções de pergunta. Esse programinha de apuração, ele se comporta como um programa de imposto de renda. Você não precisa se preocupar com o cálculo, você precisa se preocupar em responder corretamente as perguntas e o próprio programa ele se encarrega de apurar o imposto para você. Você possui outro imóvel, seja como proprietário individual em condomínio em comunhão? Então eu vou dizer que sim. Aí ele pergunta, o imóvel objeto dessa alienação é residencial? Vou dizer que sim. O produto dessa alienação, essa perguntinha aqui é uma perguntinha bem importante. Ele pergunta se o valor que eu estou recebendo da alienação eu vou investir em outro imóvel no prazo de 180 dias. Se eu pegar o dinheiro da alienação e investir em outro imóvel, eu não vou ter o custo com o imposto de ganho de capital. A Receita me isenta do custo do ganho de capital caso eu invista e me isenta parcialmente se eu investir parcialmente esse dinheiro em comprar um outro imóvel. Mas se eu não investir o dinheiro, aí o ganho de capital vai ser tributado integralmente. Claro, integralmente, aspas. A Receita faz ao longo dos últimos 20, 30 anos, houveram muitas modificações na legislação de cálculo do ganho de capital. Então, tem anos que foi oferecida isenção. Então, dependendo da data de compra do teu imóvel, existem legislações específicas que podem
podem zerar esse ganho de capital, podem isentar totalmente de pagar esse ganho de capital. Vamos ver como é que ficou a nossa operação aqui. Como a nossa compra é relativamente nova, né? Ela tem 21 anos, 20 anos, né? No caso que essa aqui é de 2020, ela gerou ganho de capital sobre a nossa compra. Então veja o que o sistema me mostrou aqui. Os dados da apuração. Trouxe lá o que eu informei que seria o valor do custo, né? Do bem. Valor da alienação, 350 mil. O custo de corretagem está aqui. Ele traz um líquido, né? Ele desconta o custo de corretagem da base de cálculo da apuração, desconta o custo de aquisição e aí ele acha para mim o valor do ganho de capital. Aqui, ó, ele vem aplicando as legislações específicas que aconteceram no decorrer desses anos, né? Em cima do meu imóvel. Veja, ele não aplicou a legislação de 88, porque o meu imóvel foi comprado depois de 88. Eu coloquei lá que eu comprei em 2000, mas ele aplicou aqui uma redução com relação a uma lei de 2005, outra redução em relação à mesma lei de 2005, com outro fator de redução, né? E chegou aqui ao meu cálculo do resultado, que seria o ganho que eu tive efetivo em cima dessa operação de venda que eu estou fazendo. E na próxima aba ele vai me dar o cálculo do imposto, que é direto e reto. Ele pega o ganho de capital, o resultado daquela operação anterior, multiplica por 15% e encontra o imposto que eu tenho que pagar. Sim, se eu vendesse um imóvel hoje de 350 mil, que eu tive 150 mil de custo de aquisição, mais aquela corretagem, e não vou aplicar esse dinheiro em 180 dias em outro imóvel, eu estaria pagando agora 9.719 de ganho de capital sobre essa operação. Enfim, é isso. Aqui tem mais um relatóriozinho de consolidação e eu já posso exportar essa GCAP para minha declaração de imposto de renda, tá? Eu vou colocar aqui no botão exportar, tá abrindo no meu outro monitor aqui, por isso que eu tô puxando para cá. Vou avançar, vou selecionar a GCAP que eu quero importar, vou avançar, vou jogar aqui no meu desktop para ficar mais fácil para mim e vou salvar essa GCAP lá na minha área de trabalho. Vou pegar o meu programinha do imposto de renda que eu estava aqui, naquele CPF que eu estava simulando para vocês. Eu vou fazer a importação da declaração. Eu chamo de declaração de ganho de capital, mas na verdade ela é só a apuração, porque não vai para receita. Da GCAP não vai para receita. É um costume, um hábito que eu peguei de chamar de declaração, mas ela não é bem uma declaração, ela é somente uma apuração. Aqui na minha declaração de imposto de renda de 2021, eu tenho um botão de importação da GCAP de 2020. Eu vou clicar nesse botão de importação, vou lá para minha área de trabalho, onde eu exportei o arquivo, já vou encontrar ele aqui e vou clicar 2 vezes e puxar esses dados para dentro. Trazendo aqui a GCAP, eu já consigo verificar aqui dentro, ó, os mesmos dados, não? Imóvel do Boqueirão. Se eu clicar aqui para abrir, eu vou conseguir visualizar tudo que eu coloquei lá dentro da GCAP, ó, que eu informei lá, que vai ser passado para a Receita Federal na hora da entrega da declaração. Então, é assim, você precisa calcular o ganho de capital quando você vende imóvel em residencial, não necessariamente você vai pagar. Você só vai pagar se você se encontrar em todas aquelas condições de pagamento, né? Se você não for investir em outro imóvel, se você não conseguir nenhuma isenção dentro daquelas legislações, daqueles fatores que o próprio programa da GCAP já calcula para você, já apura. Se o teu imóvel é de uma data de aquisição mais recente e não alcança algumas legislações de isenção total, se ele gerou mais do que 34 mil de ganho de capital no mês. E uma coisa que é importante lembrar, se eu tiver várias vendas de imóveis no mês, eu preciso lançar todas elas conforme no mês, dentro do mesmo mês e dentro do mesmo ano, eu preciso ir lançando todas elas aqui na GCAP, porque conforme vai acumulando o ganho de capital, vai mudando a tributação do imposto também. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque esse é um curso prático, né? Como eu falei nos outros módulos, se eu for explicar a legislação, eu precisaria de um outro curso desse completo para explicar tudo. Espero que tenha ajudado e vamos para a próxima aula.